Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Bom dia! Que alegria poder estar aqui neste domingo, em que celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Essas jaculatórias que eu rezei aqui agora com vocês, devem e podem ser rezadas hoje várias vezes ao dia. Faça a experiência de pegar o seu terço, não agora, mas eu vou pegar o meu aqui para você ver. Faça a experiência de pegar o seu texto e hoje, várias vezes ao dia, rezar. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, nós vos adoramos. Ou então, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Faça dessas jaculatórias a sua oração do dia de hoje. Porque hoje é o dia que nós exaltamos, não um pedaço de madeira, mas nós exaltamos a salvação que chegou até nós pela entrega de Cristo na cruz. E por isso celebramos, é alegria, é festa na igreja. Então já fica a dica para a oração do seu dia de hoje, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Padre José Márcio, sou membro da comunidade Canção Nova, estou aqui em Natal desde janeiro, cheguei aqui como diácono, fui ordenado em junho e hoje, exatamente hoje, eu estou completando 76 dias de padre. 7h30, estava vindo no carro e falando isso para o irmão que foi me buscar lá em casa, 76 dias de padre, graças a Deus. Então, uma alegria, eu já agradeço o convite da comunidade, da Fraternidade Éfeso, na pessoa do Carlos e todos os outros membros, para poder estar aqui. Ontem não consegui estar, porque estava num outro retiro. Ontem eu fui para um retiro de cura interior, agora vim para o de cura e libertação. Se passar o fim de semana e eu não tiver curado, não é possível, Diante de tantos retiros assim, então, graças a Deus, ontem não consegui vir, mas hoje estamos juntos. Bem, deixa eu só atrapalhar você um pouquinho. Pois não. As pessoas que marcaram o atendimento com psicólogo, assim, quando a gente estreia, aí os psicólogos estão esperando. Então, você que pegou uma fichinha para atendimento psicológico, tá certo? Os psicólogos já estão lá atendendo. Então, só aquelas que já foram marcar. Combinado? Depois, terminou o atendimento, vocês voltam para cá. Desculpa, Clara. Tranquilo, viu? Eu queria começar então a nossa partilha, primeiro falando com você da importância de nós guardarmos nesta hora da pregação, mas também em todo o evento, o silêncio. É importante que no encontro de cura e libertação, nós guardemos o silêncio, porque nosso Senhor tem coisas muito concretas a falar num encontro como esse, só que Ele não consegue ser ouvido no meio do barulho. Não é que Ele não fale no meio do barulho, Ele fala. Só que a grande dificuldade é a gente entender o que Ele está dizendo. E muitas vezes a gente sai do encontro do mesmo jeito que a gente chegou, simplesmente porque a gente não escutou, ou não escutou bem. Então é importante, E aí eu queria trazer a provocação que me foi apresentada pelo pessoal da Fraternidade Éfeso, para poder falar um pouco para vocês. E eu já quero trazer aqui no livro do
Não sei se alguém já trabalhou esse versículo com vocês, mas eu queria começar então com ele. Êxodo 15, 26. Você pode anotar aí para depois você conferir, ou se você tiver com a Bíblia, você já abre a sua Bíblia e já acompanha. Êxodo 15, 26. O Senhor falando com o seu povo, o povo de Israel. Se de fato escutares a voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto a seus olhos, se prestares atenção a seus mandamentos e observares todas as suas leis, não te causarei nenhuma das enfermidades que causei aos egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Eu quero abrir então a minha fala com vocês, destacando esta passagem, pois eu sou o Senhor que te cura. Padre, eu já sei disso, só que o óbvio precisa ser dito e dito muitas vezes, porque o que hoje nós temos visto nessa caminhada de cura e libertação? Pessoas que estão colocando a fonte da sua cura e da sua libertação em qualquer coisa menos no Senhor. Olha aqui o que o Senhor está dizendo. Eu sou o Senhor que te cura, sou eu que te cura, quando eu quero, quando eu quiser, na minha hora, de acordo com a minha vontade, eu te curo. Nós precisamos tomar muito cuidado para que nós não coloquemos pessoas, coisas ou situações no lugar daquele que nos cura. Sabe por que muitas vezes você não é curado? Porque você está se arrastando atrás de pessoas. Porque você está colocando a sua confiança em pessoas poderosas no ministério da cura, da libertação, até mesmo nos padres exorcistas. Mas a fonte da cura não está nas pessoas, a fonte da cura está no Senhor. Quantas pessoas que entram numa igreja e já vão direto falar com fulano, beltrano e cicrano e não se prostram mais diante do sacrário? Antigamente a gente chegava na igreja e o primeiro ato, foi assim que eu aprendi, com os meus catequistas, com as minhas avós, com os meus pais. Primeira coisa, o primeiro lugar, o primeiro ato que eu faço quando eu entro na igreja é procurar o meu cantinho sem ninguém, ajoelhar-me e fazer a minha oração diante de Jesus. Se o Santíssimo está no centro, se tem uma capela de Santíssimo, eu não sei, mas o primeiro lugar, a primeira pessoa que eu preciso procurar é Jesus. Mas hoje nós vemos o contrário. Pessoas que já chegam na igreja procurando se fulano de tal, beltrano de tal estão ali. E se recebem a notícia de que fulano e beltrano não virão, elas ficam tristes e às vezes vão até embora. Por isso nunca serão curadas. Nunca serão libertas. Porque a tua cura não está em mim. A tua cura não está nos padres exorcistas que passaram por aqui e que ainda vão chegar. A tua cura está no Senhor. E não é o padre José Márcio que está dizendo isso, é a palavra que está atestando e é o próprio Senhor falando na palavra. Nós acabamos de ler, pois eu sou o Senhor que te cura. A maior fonte de libertação, a maior fonte de cura interior é estar diante do Senhor, por exemplo, em adoração no Santíssimo Sacramento. É você gastar tempo de joelhos ali na capela, rezando diante de Jesus. Ali está a maior fonte de cura interior, por exemplo.
É claro que existem alguns casos que precisarão de um ministro de cura, que precisarão de um ministro de libertação. Há alguns casos, mas minha gente, a maioria das nossas necessidades de libertação, elas passariam se nós colocássemos o Senhor no lugar onde Ele precisa estar. Hoje nós vemos um fenômeno das grandes celebridades de cura e libertação. Mas a maior de todas elas é o Senhor. E isso é óbvio, Padre. Nós sabemos disso, mas nós estamos vivendo num tempo em que o óbvio precisa ser dito e redito e repetido e redito e dito e redito e dito e redito, até que nós criemos consciência. Eu não sei se você tem o costume da missa diária. Eu não sei se você tem o costume de buscar fazer adoração ali onde você trabalha, se tem alguma igreja perto, se você tem esse hábito de entrar, fazer ali 10 minutos diante de Jesus, diante do Santíssimo, se você vai à missa, se você comunga, se você se confessa, se você tem esse hábito, Deus seja louvado, a tua libertação está com os dias contados para acontecer. Agora, se você não tem, eu preciso te dizer, nunca acontecerá. Porque ninguém dá aquilo que não tem. E aquele que tem para nos dar é nosso Senhor. Agora, eu volto a dizer, tem alguns casos que vão precisar mesmo de uma intervenção de um ministro de cura e libertação, de um exorcista, tem alguns casos que sim, mas tem outros casos que é falta de intimidade com Deus, que é falta de profundidade, que é falta de espiritualidade. Eu tenho atendido pessoas que começam o dia 4 da manhã, já recebendo todas aquelas orações, todas aquelas pregações, e passam o dia inteiro com o celular ligado, consumindo material religioso, espiritual. Termina um, começa outro, termina um, começa outro. Televisão ligada na Canção Nova o dia inteiro. Vai aqui, vai acolá, pregação, oração, libertação, ladainha, jejum, etc, etc, etc. E não são libertas. E eu fico me perguntando, o que está de errado? E aí quando eu pergunto para a pessoa, quando foi a sua última confissão? Como é que é a sua confissão? Porque também tem isso, viu? Tem gente que fala assim, padre, graças a Deus eu confesso todo mês. Mas como é a sua confissão? Você faz exame de consciência? Eu tenho atendido confissões que as pessoas chegam perto de mim e falam, padre, eu acho que é isso. Aí eu falo, Cadê seu exame de consciência? Cadê? Cadê a sua objetividade na confissão? Eu fiz, padre, eu fiz porque eu quis. Eu me acuso, eu me arrependo, eu não quero mais fazer. Outra coisa que eu tenho visto, você sabe o ato de contrição, filho? Padre, o senhor me ajuda? Ajudo? Meu Deus. Não. Meu Deus. Vamos, filho. Meu Deus. Não. A pessoa. Padre, fale o resto. Tá bom. Meu Deus, eu me arrependo. Aí a pessoa, eu me arrependo. Não sabe. A ponto de nas penitências eu ter que muitas vezes dizer assim,
Sua penitência vai ser aprender o ato de contrição. Anote, coloque no espelho da sua cama, coloque no espelho do seu banheiro e reze este ato de contrição várias vezes no dia. O que está acontecendo conosco? E todo mundo vem para a fila da comunhão comungar. Que catequese foi essa, meu Deus? E talvez a catequese foi até muito boa, mas você está atrapalhado na sua vida de oração. Essa pessoa que acorda 4 da manhã e passa o dia inteiro consumindo coisas de espiritualidade, muitas vezes não é liberta porque a vida dela está bagunçada, a vida espiritual dela está bagunçada, ela não tem profundidade, ela vive de lives, ela vive de vídeos, ela vive de transmissões, ela precisa de alguém rezando por ela, ela precisa de alguém rezando o rosário, para ela poder também rezar o rosário. Isso não é intimidade. Eu quero ver você rezar o rosário sem o seu YouTube ligado. Nossa Senhora quer isso. Nossa Senhora não quer que você fique dependendo de ninguém para você poder rezar. Isso aí é para as pessoas que estão começando a caminhar com Jesus. Aí elas precisam disso. Mas nós que já estamos caminhando com Ele, nós temos que caminhar em busca de intimidade, de amadurecimento. Nós precisamos sair dessa infantilidade, porque muitas vezes o demônio brinca com a gente, porque a gente não quer amadurecer. A gente quer ficar sentado no chão, tomando leitinho. A gente quer ficar sentado no chão dizendo, com todo respeito, e eu amo eles, eu amo. A gente quer ficar sentado no chão dizendo, irmã Maria Raquel, reze por mim, me ensine a rezar. Irmã Maria Joana, reze, me ajude, comece aí que eu vou com a senhora. Frei Gilson, comece que eu vou com o senhor. Meus irmãos, nós precisamos desenvolver uma intimidade pessoal com Jesus, a ponto de que eu não ter nenhuma live, a ponto da minha televisão não pegar canção nova, e mesmo assim eu rezar, mesmo assim eu me relacionar, mesmo assim eu entrar em intimidade com Deus. Pessoas que só conseguem ficar diante do Santíssimo se tiver com fone no ouvido, escutando alguém rezando para que você se concentre. Não, está errado. Aqueles que eu acompanho na direção espiritual sofrem, porque eu saio cortando. Isso aqui você não vai mais fazer, isso aqui você não vai mais fazer, isso aqui você não vai mais fazer. Aí vai desinchando a vida da pessoa. Pessoas inchadas espiritualmente de muitas práticas. Pessoas que passam o dia inteiro fazendo práticas espirituais por meio desses canais ou por meio de outras coisas, mas estão inchadas espiritualmente, sem nenhuma profundidade. E quando se trata de conhecimento da palavra de Deus, aí piorou. Jesus exorcizou o demônio no deserto usando a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada, a espada do Espírito. Você precisa confiar na espada de São Miguel Arcanjo? Sim, mas você também precisa confiar na espada que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não vai cair do céu na sua cabeça. Você precisa desenvolver uma intimidade diária com a palavra de Deus. Jesus expulsou o demônio usando a palavra de Deus. Aí você acorda de madrugada, você reza o seu rosário, mas você não sabe qual é o evangelho do dia. Você não reza o salmo do dia. Padre, eu tenho desânimo, eu desanimo quando eu começo a ler a Bíblia, porque eu não consigo entender os textos, porque você está lendo errado. Peça ajuda. Hoje a igreja tem tantas pedagogias diferentes para se aprender a ler a Bíblia. E nós ficamos querendo que as pessoas mastiguem a palavra e cuspam na nossa boca, igual faz aquele passarinho, né? Que a mãe passarinha mastiga o alimento e coloca o alimento goela abaixo na boca dos filhinhos. Não, meus irmãos. Muitas vezes o demônio está sapateando na nossa frente porque nós estamos sentados no chão.
impotentes e não queremos dar um passo em direção à nossa cura. Jesus é a fonte da cura, mas eu preciso ir em busca. Eu preciso fazer a minha parte. Jesus, quando ia curar alguém, Jesus, quando ia libertar alguém, ele sempre encarregava a pessoa de alguma tarefa. Quando Jesus ia curar um paralítico, ele dizia: levanta e anda. Jesus não dizia: peraí, nós vamos te segurar. Levanta, faz a tua parte e anda. A pessoa tinha que fazer. Quando Lázaro estava morto no sepulcro, Jesus diz: Lázaro, eu não vou aí dentro, vem para fora. E Lázaro vai com as pernas dele todo amarrado, ele não foi andando, ele foi todo amarrado, mas fazendo todo o esforço para chegar lá fora. Jesus, quando chega diante do cego, diz: o que queres que eu te faça? Isso é óbvio, Jesus, que pergunta boba. O homem quer enxergar, como é que o Senhor fica perguntando isso na frente das pessoas? Isso é constrangimento. Não. Jesus quer que ele faça minimamente a parte dele, que é nem que seja pedir. O que você quer que eu te faça? Senhor, que eu veja. Então seja feito como tu queres. E o cego volta a enxergar. Veja, Jesus sempre vai pedir de nós a nossa parte. Agora, no seu processo de cura e libertação, o que você tem feito? Qual é a sua parte? Pessoas que estão num processo de ansiedade, num processo de depressão, o que você tem feito? Qual é a sua parte? Ou você está sentado no chão pedindo a Jesus que Ele venha para fazer um milagre? Ele pode fazer um milagre, mas você precisa fazer a sua parte. E às vezes a sua parte vai ser tomar a medicação que você tem que tomar, fazer o tratamento que você tem que fazer, organizar de novo a sua casa, se desligar desses meios digitais que tem sido a principal fonte de ansiedade hoje nos tempos atuais. Essa é a sua parte. Ah, não, mas eu vou fazer isso não, é muito difícil para mim, é muito complicado para mim. Então, meu irmão, você não será curado, você não será liberto, porque a pedagogia de Jesus não é a pedagogia do paternalismo. Ele não é um bobão que fica fazendo tudo o que a gente quer. Ele nos envolve, Ele quer que a gente faça a nossa parte. Eu me lembro, meu pai conta para mim essa história de quando ele era criança, ele queria muito uma bicicleta. E a casa era de telha, e meu avô comprou a bicicleta para ele no meio do ano, muito pobre, mas fez ali um esforço e comprou, e pendurou a bicicleta naqueles negócios da telha, naqueles paus lá do telhado, quase em cima da cama do meu pai. E falou assim: você quer a bicicleta? Quero. Pois então passe de ano. Estude, passe de ano, e no Natal ela vai descer dali de cima e você vai ganhar a bicicleta. Meu pai passou o ano inteiro, ele dizia que ia dormir, deitava na cama e ficava olhando para cima as rodas da bicicleta. E ele sonhando, imaginando, ele andando naquela bicicleta tão bonita. E no final do ano, meu pai, estudou durante o ano, ralou, no fim do ano fez as provas, chegou em casa com o boletim, mostrou o boletim, e ele disse: meu Deus, foi um dos dias mais felizes da minha vida, quando eu vi papai subir na escada, cortar as cordas que amarrava a bicicleta, descer e colocá-la no chão para eu poder andar. Deus não é bobão. Deus não é aquele pai bobão que faz tudo o que o filho quer, a hora que o filho quer, do jeito que o filho quer. Não, Deus nos responsabiliza. Deus nos fez livres para a gente fazer o que a gente quiser, mas Ele também nos responsabiliza pelas nossas escolhas. Muitas vezes eu estou acompanhando uma pessoa num processo de libertação e eu começo a dizer para ela: olha, a partir de hoje você precisa ir para a missa todos os domingos. Ai, padre, mas é que no domingo não sei o quê. Então vamos parar o seu processo, pode ir embora, eu vou atender quem quer.
Eu vou acompanhar quem quer, porque minha filha, cura e libertação é esforço, é suor, é trabalho. Quantas vezes nós estamos orando pela libertação de uma pessoa, como eu acompanhei um dia um caso, um jovem, nós orando pela libertação dele, um exorcista à frente conduzindo, mas a família toda, enquanto o menino era atendido na sacristia, a família toda, mãe, pai, irmãos, ficavam na capela de joelhos, e eu ainda me lembro da cena daquele pai prostrado no chão, com a cabeça no chão e dizendo: salva o meu filho, Senhor. O menino estava recebendo a oração lá de exorcismo e o pai aqui orando, suplicando. E muitas vezes aquele exorcismo foi causa de conversão para essa família que não rezava há muito tempo. Deus não vai poupar você dos seus esforços, nós precisamos nos esforçar. Mas nós não estamos sozinhos nisso, meus irmãos. E aí eu entro no foco da minha pregação, que é falar sobre a vida sacramental. A vida sacramental é uma porta, é uma arma poderosa de libertação. A vida vivida nos sacramentos da igreja é uma bomba relógio no inferno. Quantas vezes as pessoas que vêm com processos de libertação, a primeira pergunta que a gente faz para elas é: você é batizado? Por que essa pergunta? Por que precisa fazer essa pergunta? Qual é a influência que ser batizado ou não terá no processo da libertação? Toda a influência. Vocês são casados na igreja? Ai, que bobeira, para que o padre quer saber disso daí? Faz toda a diferença. Um casal casado na igreja não sofrerá os ataques do demônio como um casal que não é casado na igreja. O demônio vai querer muitas vezes atingir a vida, a família mais profundamente daquele casal que não é casado na igreja, para tentar impedir de todas as formas esse casal de se encontrar com Deus. Você é crismado, o sacramento da crisma hoje está ficando meio esquecido. Tem gente que faz a primeira comunhão, depois volta lá, participa da vida da igreja, participa dos grupos, das pastorais, e não é crismado. E não está nem aí. Ah, padre, eu nem prestei atenção nisso aí. Graças a Deus, olha, eu me batizei, eu fiz a primeira comunhão. E a crisma? Não fiz. Então você é uma criança na fé. Porque a crisma é o sacramento do adulto. A crisma é o ápice da maturidade espiritual. Na crisma nós nos tornamos soldados de Cristo. Se o demônio treme diante de um batizado, ele treme 100 vezes mais diante de um crismado. Porque o batizado foram os pais e os padrinhos que assumiram a fé para aquela criança. O crismado não. O crismado foi o próprio crismando que falou: papai, licença, padrinhos, licença, eu quero, eis-me aqui. Então o foco da nossa conversa é a vida sacramental. E eu já começo questionando você, como está, não me responda, como está a sua vida sacramental? Como está a sua vida de confissão? Como está a sua vida de eucaristia? Eucaristia celebrada e eucaristia adorada, porque a eucaristia não foi feita somente para ser celebrada, também foi feita para ser adorada. Daqui a pouco Jesus vai vir aqui, nós vamos caminhar com o Santíssimo, e eu preciso dizer para você, eu tenho menos de 80 dias de padre, mas o que eu tenho visto é que as pessoas têm adorado cada vez menos. Jesus entra por ali, tem uma multidão de 600 pessoas aqui, conta, e a gente conta está falhando aqui, gente, microfone.
Ei, som. A gente conta no dedo as pessoas que adoram o Santíssimo. Adorar o Santíssimo, faz de conta, viu? Faz de conta que aqui é o ostensório. Adorar o Santíssimo não é ficar assim no Santíssimo. Isso não significa adoração. Adorar o Santíssimo não é pegar sua foto e ficar assim no Santíssimo. Isso não significa adoração. A adoração do Santíssimo não é ficar tocando nas vestes do Padre. Isso é uma oração de intercessão. Você está rezando por alguma causa. Adorar o Santíssimo é outra coisa. Adorar Jesus é submeter-se à sua presença, é ajoelhar-se. Pode ver. Eu estou tendo que nas missas dizer ao povo, quando toca o sino, eu estou tendo que dizer, ajoelhem-se. Porque as pessoas não se ajoelham mais. Quando o Santíssimo passa, ninguém se ajoelha mais. Nós estamos preocupados em tocar, nós queremos arrancar. Tem gente que só falta arrancar a minha veste, só falta rasgar o véu. E Jesus está passando. Esses dias eu vivi uma situação assim, num determinado lugar, uma pessoa veio com uma bolsa para encostar no Santíssimo. E eu precisei ser ali, até, não sei se fui indelicado, mas precisei ser firme de desviar o Santíssimo. Desviei 2 vezes e a pessoa veio de novo, e eu estava esperando ela aproximar a terceira, para eu poder dizer para ela, não, a bolsa não, deixa a bolsa na cadeira. Quando Jesus passar, a senhora fala, Senhor, abençoa tudo que está dentro dessa bolsa, mas não vem encostar a bolsa no Santíssimo. O Santíssimo não é um cristal, o Santíssimo não é uma pedra supersticiosa, o Santíssimo não é uma pirâmide, o Santíssimo não é uma fonte de energia cósmica que eu tenho que ficar tocando para me energizar. Isso não é doutrina católica. O Santíssimo é nosso Senhor e diante de nosso Senhor eu preciso dobrar os meus joelhos e reconhecer que Ele é Deus. E tudo isso conta no processo de libertação, meus irmãos. Quantas pessoas que chegam lá em casa, lá em Ponta Negra, e querem ser atendidas, e eu vou atender. Mas eu falo para elas, me espera ali na capela do Santíssimo, que daqui a pouco eu chego. E eu deixo elas lá, olha, 25, 30 minutos dentro da capela, para elas poderem se conscientizar de quem elas foram buscar. Elas não foram buscar o Padre José Márcio, elas foram buscar Jesus. E quando eu chego na capela, elas estão diferentes. É engraçado, quando eu recebo alguém, eu vejo como a pessoa chegou. Ô Padre, eu vim para o atendimento, bem-vinda, Deus abençoe. A pessoa está meio perturbada. Dá para ver fisicamente, eu digo para ela, me espera na capela, vai lá que daqui a pouco eu chego. 15 minutos, 20 minutos eu chego lá, a pessoa está outra. Por quê? Porque ela está na fonte da cura. Não dá para ficar se arrastando, segurando no meu pé, no pé do padre fulano, no pé do frei fulano. Se agarre nos pés do Senhor. Como está a sua vida sacramental? Padre Rufus, grande exorcista, passou muitas vezes na Canção Nova. Padre Rufus um dia falou sobre os sacramentos. Os sacramentos são o sinal do amor curador de Deus por nós. Os sacramentos são sinal e canal do amor que cura. Todos os sacramentos são fonte de cura. Existem os específicos de cura, que é o da confissão e o da unção dos enfermos. Mas todos eles têm o efeito curador e manifestam o amor de Deus por nós. E o padre continua. Nós, na oração do creio, nós rezamos, eu creio na igreja. É ou não é? Quem crê na igreja, diga eu creio.
E o que é a igreja? A igreja é a família de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o templo do Espírito Santo. A igreja é a distribuidora das curas e do poder de Deus para nós. E ela faz isso por meio dos sacramentos. Por isso, todos os sacramentos precisam ser vividos na igreja e com a igreja. Eu não posso batizar no meio da rua, a não ser um caso emergencial. Eu não posso celebrar a missa em qualquer canto. Padre, vem celebrar a missa aqui em casa. Não é assim, não. Não é assim. Eu posso celebrar a missa nas casas, mas não é tão fácil desse jeito. Vem, padre, celebra aqui. Ah, não, a gente está aqui na sala, todo mundo de chinelo, estamos em casa mesmo, vamos celebrar a missa. Não, que não é casa de mãe Joana, não. Padre Rufus diz, a igreja tem o poder de distribuir as curas e o poder de Deus para nós através dos sacramentos. Eles foram instituídos por Cristo e têm a finalidade de santificar os homens, edificar o corpo de Cristo e prestar culto a Deus. Eles são eficazes quando são celebrados de acordo com a igreja, e eles são essenciais para a vida do cristão, para a vida espiritual do cristão. Quando um exorcista exorciza um demônio, ele exorciza em nome da igreja. O demônio não obedece à autoridade do exorcista em si, ele obedece à autoridade da igreja. Porque quem fez aquele padre exorcista, quem foi? Foi a igreja. Tanto é que para ser exorcista tem que ter lá o documento, do bispo, a provisão. O demônio não vai obedecer a alguém que não está em comunhão com a igreja. Quando nós batizamos, é a igreja que batiza. Quando nós damos a unção dos enfermos, é a igreja que unge. Quando nós celebramos a Eucaristia, é a igreja que celebra. Os sacramentos, eles são essa distribuição do poder de Deus, e quem distribui esse poder de Deus no meio de nós é a igreja por meio dos sacramentos. Aí eu vejo muita gente, seguindo muita gente por aí, que está contra a igreja, que fala contra a igreja e está curando e libertando. Segundo o padre Rufus e o catecismo da igreja, isso é impossível. Como é que eu vou fazer uma libertação em nome da igreja se eu estou dividido? Se eu estou perseguindo a igreja? Se eu falo mal da igreja? Se eu gero discórdia, divisão e contenda? Tudo com a igreja. A sua missa, em casa, na televisão, na Canção Nova, quando você poderia estar na igreja, a sua missa, em casa, diante da sua televisão, está errada. Você tem que ir para a igreja, porque você é igreja. A missa da televisão, ela foi feita para os doentes, que não podem ir. Ela foi feita para os cuidadores dos doentes, que não tem com quem deixar. Ela foi feita para alguém que por algum motivo muito grave não encontrou nenhuma missa perto da sua casa ou não tem condições de se deslocar para o templo. Aí tudo bem, ela pode participar pela televisão, mas nós não podemos viver a nossa vida de missa pela televisão. A nossa adoração do Santíssimo não pode ser pela televisão. Eu não posso me contentar de adorar o Santíssimo na tela do meu celular, porque o Santíssimo está em todos os sacrários da terra. E quantas igrejas nós temos aqui em Natal, em que o Santíssimo está no sacrário, esperando por mim, esperando por você, e você está na tela do seu celular, adorando o Santíssimo que está sendo adorado em outro lugar, e gravado, transmitido. Pior ainda quando é gravado. Quando é ao vivo ainda vai, mas quando é gravado é pior ainda.
Não pode, padre, então? Claro que pode. Eu não estou dizendo que não pode, pode. Mas você não pode limitar a sua adoração somente a esta prática. Não tem problema de você adorar ali com a comunidade tal, a canção nova que está transmitindo a adoração. Não tem problema, mas você não pode ficar se alimentando disso sempre. Se você tem condições de ir na igreja e adorar o Santíssimo lá, vá. Se você tem condições de ir à missa do domingo e participar da missa presencial, vá. Não terceirize, não fique sentado assistindo a missa como se você estivesse assistindo o capítulo de uma novela. A libertação passa por isso, meus irmãos. A libertação passa por você se arrumar no domingo, se você colocar a sua melhor roupa, você se organizar nos seus horários e ir para a missa. Ir lá na missa participar bem da missa, com roupas adequadas. Tem gente que vai para a missa todo dia, com roupas inadequadas. Mulheres muito bem vestidas, com seus vestidos bonitinhos, mas o lascão vem até aqui. Está fazendo o que da vida? Não adianta. Se converta. Porque você está acendendo uma vela para Deus e tem uma outra acesa para alguma outra coisa. Que vão muito bem vestidas com as suas camisas de Nossa Senhora, mas olha os decotes aparecendo. As saias com lascão até aqui. E eu não foi que me contaram, não. Eu vejo. E essa mesma pessoa está dizendo, Senhor, me liberta, Senhor, me cura. Pois se converta, minha filha. Comece libertando o teu corpo dessas roupas que não condizem com você. Jesus coloca os seus pés numa terra santa. Santifique-se. Olha aí a nossa parte. Essa é a nossa parte. Os sacramentos existem para nos fazer a nossa parte. Confissão de verdade. Não é ficar conversando, não. Não é ficar perguntando coisas, não. Rasgue o seu coração. Eu fiz, padre, eu fiz porque eu quis. Eu sabia que não podia, mas eu fiz. Mas eu também não quero mais fazer, eu estou arrependido. Eu não vou falar o conteúdo da confissão, mas ontem eu estava nesse retiro de cura interior. E meu Deus, olha, eu nunca atendi uma confissão tão bonita como eu atendi ontem de um rapaz que veio falar comigo. Porque ele veio assim, olha, nu. Pra vocês entenderem. Ele veio nu. Ele não veio com desculpa, ele não veio maquiando nada, ele sentou e abriu a boca a chorar. Um homem de mais de 50 anos abriu a boca a chorar dizendo, padre, eu pequei, eu envergonhei a minha família. E eu fiz porque eu quis, padre, porque eu sei que é errado. Meus pais me ensinaram que era errado. Eu fiz porque eu quis, padre. Mas eu não quero mais fazer isso. E ele chorava. Eu peguei a estola, eu nunca faço isso, mas eu peguei minha estola, pus a estola na cabeça dele e pronunciei as palavras da absolvição com a estola sobre a cabeça dele, porque eu vi a contrição daquele homem. Se eu pudesse ver com os olhos da fé, eu teria visto um exército de demônios partindo em debandada dali, como ratos que são descobertos nos seus esconderijos e saem todos desesperados. Eu tenho certeza que no mundo espiritual era isso que estava acontecendo. E aquele homem saiu limpo. Limpo. Ele dizendo, dá vergonha. Eu estou aqui morrendo de vergonha, mas eu não posso passar esse retiro sem fazer essa confissão. Quando terminou, eu olhei para ele e falei, o Senhor perdoou os teus pecados. Vai em paz. Como está a sua vida sacramental? Eu me confesso, padre, mas como são suas confissões? O exame de consciência. Os sacramentos, eles são essenciais para a vida espiritual.
eles geram nascimento, crescimento, cura e missão na vida de fé do ser humano. O batismo é a porta da fé. O demônio não tem medo de quem não é batizado. O demônio tem medo de quem é batizado. Quantas vezes rezando por libertação, eu nem era padre ainda, mas eu falava, na autoridade do meu batismo. Na autoridade do meu batismo. Eu invoco sobre mim as águas do meu batismo. O batismo é a porta por onde entram os filhos de Deus. Quem não é filho, ou quem não quer ser, não entra por essa porta. O demônio não entra pela porta do batismo. E o demônio tem raiva de quem entra, porque só entram os filhos. E ele não é filho. Ele é criatura. Por isso, batizar desde criança. Quantas crianças atormentadas por enfermidades que surgem do nada, doenças estranhas, e depois da pandemia que surgiu mesmo. Doenças estranhas que vêm de onde a gente não sabe e vai de repente quando a gente menos espera. Muitas vezes quando eu estou atendendo eu digo, já batizou? Ah não, a gente está esperando o padrinho que mora lá na Europa e vai vir de férias no fim do ano. Vou nem falar o que eu pensei. O batismo é a porta da fé. Por ele nós nos tornamos filhos, membros da igreja, na autoridade da igreja. Mas por que você está usando dessa autoridade se você nem é batizado? O demônio fala, viu? Não, na autoridade da igreja. Mas para que você está usando dessa autoridade se você nem é igreja? Você até é batizado, mas você não é igreja. Você não vive com a igreja. Você não tem nem paróquia. A crisma. A crisma reafirma a fé e nos prepara para lutar por Cristo. Ah, se os crismandos soubessem, né? Às vezes eu vejo aqueles crismandos lá com a cara... Tá lá porque a mãe mandou, aí vem assim... Aí o bispo unge, bate no rosto, ele... Aí faz pose para foto. É um soldado de Cristo ali. Se um dia eu for bispo, eu vou dar bem forte. Pá! Para dizer para ele assim, acorda, que você é soldado a partir de agora. Pega as armas e vai para a luta. Talvez você acorda. Eucaristia é a fonte da vida cristã, o ápice da vida cristã. É batata. Uma pessoa que está vivendo uma influência maligna, quando eu digo para ela, vai para a missa diária. Confessa e comunga diariamente. Vai para a missa, comunga, confessa. É batata. A influência maligna vai se retirando. Porque a pessoa vai limpando a casa dela. O demônio gosta de coisa suja. Onde há bagunça, reina Satanás. Aprendam isso. Onde há bagunça, reina Satanás. Das coisas mais simples às coisas maiores. Pode ver uma família que não tem paz, geralmente é uma família de casa bagunçada. Eu não estou falando de pobreza nem de riqueza aqui, viu? Não estou falando de bens materiais, eu estou falando de bagunça. Uma pessoa que está num processo de libertação, muitas vezes eu pergunto para ela, como é que está seu quarto? Como é que está seu guarda-roupa? Como é que estão as suas coisas? Vai limpar seu quarto, vai lavar seu quarto. Às vezes me chama, padre, vem aqui na minha casa que a gente está escutando uns barulhos estranhos. Lave sua casa. Faça uma faxina. Vá com aquelas vassouras, olhe, que alcança aquelas sujeiras que a gente nem vê direito. Limpe, lave. Depois você me diz como é que estão as coisas. Faça a sua oração. Enquanto você vai lavando, você vai rezando.
Onde há bagunça, reina Satanás. E a Eucaristia é esse sacramento que vem para nos organizar. A Eucaristia é a fonte da vida do cristão. A Eucaristia é como se fosse um posto de gasolina, com perdão da comparação, mas é como se fosse um posto de gasolina que eu preciso ir abastecer o meu carro, senão ele não anda. A Eucaristia, ela é o refúgio, ela é a fonte. Não dá para caminhar com Jesus sem ir para a missa. Não dá para caminhar com Jesus sem adorar o Santíssimo. Você não pode viver das missas só dos encontros. E aqui eu estou falando da missa dominical, que é a nossa, a missa por excelência. Quem pode ir na missa todos os dias? Amém, eu vou todos os dias, até porque eu celebro. Onde eu vou, a missa vai comigo. Graças a Deus, já passei muito apuro correndo atrás de missa. Mas eu não estou falando nem da missa diária, porque tem gente que não consegue por causa do seu trabalho, não tem problema. Mas a missa do domingo. Organize-se para a missa dominical, que domingo seja o dia do Senhor mesmo, na sua vida e na sua casa. Para que quando o demônio chegar lá batendo e querendo entrar, alguém diga assim, tá não, foi para a missa. Entendeu? Agora, se chega na sua casa e a pessoa fala, espera aí que eu vou chamar. E aí vem você com latinha na mão, ei, quem que é? Que está aí me chamando? Aí ele já entrou, já fez a festa. Ou então, espera aí que ele está assistindo o jogo, porque é o final, né, da partida, não sei das quantas aí. Não, espera aí que ela recebeu visita bem na hora da missa. Aí ela teve que ficar cuidando da visita. Espera aí que eu vou chamar. Aí o demônio, chegou a visita, ainda bem que chegou a tempo. Quantas vezes isso acontece com a gente, né? Está pronto para ir para a missa, chega uma visita, né? Já levei várias visitas comigo. Vamos? Não vou não, depois eu venho, depois eu apareço aqui. Tá bom, tchau. Eu que não vou abrir mão da minha missa. Sacramento da reconciliação, já estamos no finalzinho. Sacramento do perdão e da misericórdia de Deus. Eu já vi pessoas, na Canção Nova, serem libertas no sacramento da confissão. Tanto libertações visíveis, gritos. Na hora que o padre disse, Deus Pai de misericórdia, pela morte e ressurreição de seu Filho, a pessoa deu um grito. Como também libertações interiores. A pessoa saiu totalmente leve, liberta. Padre, a sensação que eu tenho é que eu estou parece que voando. Eu disse que você foi liberta. Chorando. O choro muitas vezes é sinal de cura, de libertação. E o choro dentro do sacramento. Dentro do sacramento. Quantas vezes eu estou celebrando a missa? Eu estou acabando, viu, gente? Oi? Quantas vezes eu estou celebrando a missa aqui, ó. E quando eu vou pronunciar as palavras da consagração, na noite em que ia ser entregue, aí eu não consigo mais falar. Aí eu me lembro do Padre Pio, aí eu fico quieto. Até conseguir pronunciar as outras palavras. E eu não estou chorando porque estou emocionado, porque Ele está me curando. Quantas confissões que o padre no final pôs a mão na minha cabeça ali e a lágrima correu e o padre, tá tudo bem? Tá. Quantas vezes conduzindo o Santíssimo nas adorações, eu fico olhando o que Jesus faz na vida do povo e eu fico encantado. E eu digo para ele assim, não me deixa me acostumar com isso. Não deixa eu me acostumar com isso, Senhor.
O sacramento da confissão é sacramento de cura. O que o demônio quer é que a gente esconda nossos pecados. Lembra? Onde há bagunça, reina Satanás. O pecado é a sujeira. Aí o demônio vai fazendo assim, ó. Aqui, padre. Aqui, ó. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Ninguém vai ver, não. Pronto. Vai. Faz de conta que nada aconteceu. Aí o padre vai. Aí de novo. Eita, padre, foi de novo? Tem nada, não. O tapete é grande. Bota aqui, ó. Aqui. Aí quando a gente procura o padre para confessar, aí Jesus vem e bate o tapete. Aí Nossa Senhora, não tem? Aqui. Aí Nossa Senhora já vem com a vassoura, rapidinho. Os anjos da guarda também já vêm. Água sanitária, desinfetante. Os santos de devoção também, a flanela. Quando termina, Nossa Senhora arruma nosso cabelo. Fala, pronto, meu filho, recomeça. Aí a gente levanta. E o demônio fica daqui. Olhando. E esperando a próxima ocasião para dizer assim: o tapete continua aqui, viu? Quiser, eu levanto. Unção dos enfermos. Não, padre, eu não quero que venha o padre aqui não, trazer unção não. Eu aprendi que esse negócio aí é o padre saindo e a pessoa morrendo. Aprendeu errado, viu? Seu catequista ensinou errado. Não. Unção dos enfermos é sacramento de cura. Quantas pessoas que eu contemplei, eu não ministrei, eu acho que nem 10 unções, foram poucas. Mas Deus me deu a graça de ver em muitas delas a cura instantânea. Porque a unção dos enfermos perdoa os pecados. A unção dos enfermos cura a alma da pessoa. Quantas vezes eu estou ali dando a unção dos enfermos e a pessoa dizendo: padre, eu preciso pedir perdão para minha filha, eu preciso pedir perdão para o meu filho. Eu fui uma mãe muito ruim, eu fui isso, eu fui aquilo outro. Ali, no leito de morte, enquanto eu estou dando a unção, ela está dizendo: eu preciso, padre, eu preciso. Eu digo: calma, quando eu sair, eles vêm aqui, você fala com eles. E no outro dia a pessoa melhorou. Mas também acontece, quando eu chego em casa, alguém me liga e fala: padre, fulano acabou de morrer. E eu fico feliz, porque Nosso Senhor me deu a graça de abrir a porta do céu e dizer assim: entre, minha filha, entre, o céu é seu, pode entrar. O sacramento da unção dos enfermos abre as portas do céu para nós. Cura os nossos pecados, perdoa os nossos pecados, cura nosso corpo, cura a nossa alma e nos coloca no céu. E eu fico feliz. A pessoa: o senhor pode vir aqui celebrar as exéquias? Eu digo: posso. E eu tenho que me controlar para eu não chegar lá pulando de alegria, porque os familiares não vão entender. Mas eu entendi, ela morreu com a unção dos enfermos, ela está no céu. E quem me garante isso é a igreja, não sou eu. É a minha igreja que me garante isso. O sacramento da ordem, não preciso nem dizer, consagrados para apacentar o povo de Deus. Por isso precisamos rezar muito pelos padres. Eles são os primeiros alvos do demônio. Sem padre não há sacramento. Sem padre não há sacramento. Principalmente sacramento da Eucaristia. Sem padre o povo morre de fome. Sem padre a igreja morre de fome. Não há Eucaristia. Por isso que o demônio tem tanto medo dos padres. E eu tenho rezado a Deus todos os dias que Ele não me deixe perder essa consciência. Eu sou psicólogo,
de formação. Eu tenho 15 anos de formado. Atuei bastante antes de vir para a Canção Nova. Mas hoje eu sou padre. Padre. O Senhor me escolheu não para ser psicólogo. A psicologia faz parte. O Senhor me escolheu para ser padre. Eu tenho a missão de apacentar, de ensinar, de santificar e de reger o povo de Deus. Eu preciso. Vem aqui, Carlos, você que é grande. Eu preciso. Fica aqui do meu lado, estou acabando. Eu preciso tanto ensinar o povo de Deus, vocês. Aqui, meu filho, olha, tá vendo? Aqui que tá. É desse jeito que faz. Como eu também preciso, como pastor, muitas vezes, ó. Para o bem do meu povo, para o bem das minhas ovelhas, porque é assim que Jesus faz com a gente. O sacramento da ordem, ele é um sacramento também eficaz dentro da cura e da libertação. Por isso que eu preciso rezar muito pelos meus padres. Se você não pode falar bem do padre, não fale nada. Se você não pode falar bem, não fale nada, mesmo que ele tenha te ferido. Quantas vezes eu atendo na confissão pessoas que dizem para mim, padre, eu fui ferido por um padre. E eu choro com a pessoa, eu enxugo as lágrimas dela, mas no final eu digo para ela, não fale mal. Não fale mal dele. Entregue ele à misericórdia, à justiça de Deus. Reze por ele. Se liberte, solte ele, tire ele daí de dentro. Tire ele dessa prisão que você colocou ele aí dentro. Ele está dentro de uma jaula. Abre e deixa ele sair. Se ele não quer mudar, mude você. Venha cá, vamos caminhar aqui. Deixe para lá. Deixe para lá. E o final, o sacramento do matrimônio. Se vocês casais soubessem o poder de libertação que há no matrimônio de vocês, o lugar mais precioso para mim é a mesa onde eu celebro a Santa Eucaristia. O lugar mais precioso para você, casal, é o leito, a cama de vocês. Lá vocês celebram a missa de vocês. Eu celebro a minha aqui, ó. E lá vocês celebram a de vocês. Você, homem, é sacerdote da sua casa. Você, mulher, é sacerdotisa, diaconisa da sua casa. Quantas vezes num processo de libertação dos filhos, os pais acabam sendo envolvidos no meio, e aquele matrimônio que estava todo bagunçado, começa agora a ser restaurado e renovado pelo poder de Deus? Marido e mulher, o sacramento que vocês receberam tem um poder extraordinário de cura e de libertação na vida da família inteira de vocês. Por isso que você precisa ser fiel, por isso que você precisa dar a vida por essa esposa, você precisa dar a vida por esse esposo, por isso que vocês precisam dobrar os joelhos juntos, a cama no meio, você dobra o joelho de lá, ele dobra o joelho de cá. Maridos, a libertação não está somente na oração da sua mulher, você precisa rezar também. E olha, cá entre nós, a oração do homem, todo respeito, mulheres, a oração do homem é mais poderosa diante do demônio do que a oração de uma mulher. Por tudo aquilo que há, por tudo aquilo que existe na história da masculinidade, por tudo aquilo que existe na história do homem criado por Deus, o homem que foi criado à imagem de Deus, o demônio tem raiva dos dois, porque os dois são iguais em igualdade, em dignidade.
Mas quando um homem dobra os joelhos, quando um homem pega o seu rosário, quando o homem abre a palavra, quando o homem se curva diante do Santíssimo, não há demônio que resista. Só que o que é que a gente tem visto hoje? Os homens estão pegando carona na oração das mulheres. E também temos visto mulheres que querem ensinar os homens a rezar do seu jeito. Não! Cada um tem o seu jeito de rezar. Não queira que o seu marido reze como você. Ele vai ter o jeito dele de rezar como homem. A mulher tem o jeito dela. Existe a oração feminina e a oração masculina. A psicologia fala sobre isso. Mas o que a gente tem visto são mulheres com raiva dos seus maridos porque querem que eles rezem como uma mulher. Não, eles são homens e precisam rezar como homens. Se ele não escuta o Frei Gilson, não é porque ele não reza, mulher. Se ele não escuta a Hesed, não é porque ele não reza. Se ele não consegue acordar 4 da manhã como você, não é porque ele não está rezando. Às vezes é, mas muitas vezes não é. E quantos homens que rezam estão sofrendo porque as mulheres estão oprimindo eles, querendo que eles rezem como elas. Pelo amor de Deus. O sacramento do matrimônio ordena todas as coisas na vida de família e expulsa Satanás. Quantas vezes rezando por uma pessoa num processo de libertação, eu precisei chamar os pais e dizer: vocês imponham as mãos agora. E quando os pais impunham as mãos, a pessoa era liberta. Vocês vão jejuar pelo filho de vocês. Vocês vão fazer as práticas próprias de oração pela libertação do filho de vocês. Vocês façam. Não é você só, mulher, são vocês dois. É uma só carne, padre. Se ela reza por mim, a oração faz efeito em mim. Não, meu filho, a porta do céu só entra um. Só vai entrar ela e só vai entrar você. Ela não vai te arrastar para o céu. Ou você vai pelas suas próprias pernas, ou você não entra. Para a gente finalizar então. Já falei isso 50 vezes. É importante que nós façamos o nosso exame de consciência e retomemos a vida sacramental. Sabendo que os sacramentos são esse poder de Deus dado à sua igreja para manifestar as obras de nosso Senhor. Batismo, a crisma, a confissão, a Eucaristia, a unção dos enfermos, a ordem, o matrimônio. Tudo converge para a nossa cura e a nossa libertação. Se você não alcançou ainda, olhe para trás e veja como é que está sua vivência sacramental. Olhemos para a imagem da Virgem Maria, fiquemos em pé e consagremos a ela a nossa vida, nossa caminhada, nosso seguimento, pedindo que pela intercessão dela venha sobre nós a força, a constância, a perseverança que nós precisamos para caminharmos em direção à nossa cura e à nossa libertação. Ave Maria, cheia de